o papel da editora na sua virada de chave, né? A gente atua principalmente para os escritores como uma parceria estratégica. A gente entra com toda a experiência, toda a expertise técnica, né? Eu até tenho um livro aqui atrás que trabalha muito isso que o Jefferson falou, né? O livro chama Terapia Sem Medo, Histórias que Transformam, e quando a gente olha esse dente de leão, ele sendo soprado, essas sementes voando, ele é para principalmente qual é a ideia desta capa aqui em especial, né? É a materialização da visão. O que a psicóloga queria trazendo esse livro com o título Terapia Sem Medo? Que as pessoas enxerguem com mais leveza a terapia, para que as pessoas enxerguem com mais tranquilidade. E de que forma que a dente de leão transmite isso? Gente, o que é mais leve do que a semente do dente de leão voando? Quando a gente às vezes não sabe nem de onde veio, mas ela está lá leve, voando, flutuando, tranquila. Então, essa é a ideia que a escritora quer trazer com esse livro, que as pessoas entendam que quando elas fazem terapia, elas se sentem mais leves, elas se sentem mais tranquilas. Então, quando a gente fala dessa parceria estratégica, do papel da editora dentro do seu livro, é a gente ajudar você a materializar a sua visão. Ontem não, segunda-feira, eu estava conversando com uma das escritoras, que a gente estava conversando que o assunto do livro dela é um assunto para ser tratado em escola. Ele é um assunto, de certa forma, delicado, eu não vou entrar em muitos detalhes aqui, porque né, a gente ainda está em negociação e eu espero muito que feche essa negociação e a gente possa realmente apresentar com todas as letras o trabalho para vocês. Mas eu, enquanto, né, que fui eu que fiz essa reunião, eu, enquanto editora, conversando com ela pensando num tamanho de livro, num formato e tudo mais, eu falei para ela assim, mas você entende que às vezes a criança e o adolescente ele vai chegar com esse livro e esse livro ele não vai poder chamar atenção tanto assim? E ela parar e dizer assim, poxa, faz todo sentido isso que tu tá falando, que é o quê? É a gente trazendo esse braço técnico, é a gente trazendo a nossa expertise de experiência de publicação, porque a gente entende, a gente ajuda o escritor a entender para quem é esse livro, mas principalmente para que é este livro, para o que o seu livro vai servir, de que forma você vai poder trabalhar com o seu livro, né? Então, de certa forma, a gente atua como consultor da sua própria autoridade, né? De que forma você vai poder trabalhar com o seu livro para ele alavancar e melhorar ainda mais a sua autoridade, né, Jeff? Exatamente, né? E a gente não atua somente apenas como uma editora ou como eu já disse aqui anteriormente na live, né, em que vamos fazer a nossa parte, vamos deixar o teu livro pronto para ser impresso em gráfica, e aí daqui para frente, depois que o livro estiver impresso, o problema é contigo. Não. O nosso propósito é ser uma editora prestadora de serviço e além de prestar esse serviço, de deixar o seu livro profissional, deixar o seu livro causando impacto para sua audiência, e sim ser uma consultoria de autoridade. E aí, quando a gente traz essa questão da consultoria de autoridade, né, vale muito a pena reforçar sobre essa questão do método DPV, de escrever, posicionar e vender, né? E aí, como é que a editora NP ela entra como suporte nesse assunto, né? E a gente gosta de dizer que é cada um no seu quadrado, né? Enquanto o autor foca naquilo que ele é melhor, que é escrever a sua história, né, de produzir o conteúdo, nós vamos focar nas estratégias para você ter um trabalho de qualidade profissional, ter um livro que, sim, vai entregar a mensagem para o seu leitor, sim, um livro que vai ter uma identidade, uma leitura fluida, uma leitura que não seja cansativa, uma capa que desperte e chame a atenção, né? Essa capa que a Gisele falou ali do livro Terapia Sem Medos, ela tem, além desse sinal de leveza, né? Uma das coisas que a gente teve recentemente em Recife, e a gente se encontrou almoçou com essa escritora, ela citou que além dessa questão da leveza, o que ela quis dizer para a pessoa que passa por uma terapia, e aqui eu digo que todo mundo deveria
fazer terapia, né? Não, terapia não é somente para loucos, né? É para todo mundo, realmente, porque às vezes você tem que se transformar, e para você se transformar, às vezes você tem que deixar bloqueios, crenças emocionais, deixar alguns momentos da tua vida que não foram tão bons, largar, deixar eles irem embora para que você se transforme numa nova pessoa. E aí o Dente de Leão, ele traz exatamente isso. É a pessoa se desconstruindo para construir uma nova mentalidade. Cada semente do Dente de Leão, além de ela ser uma leveza, né, que a terapia traz esse conceito de ser leve, é esse processo de transformação, é você deixar de se transformar, largar crenças, bloqueios emocionais, momentos da sua vida que não foram legais e se transformar em uma nova pessoa. E aí, quando a gente traz todo esse acervo, todo esse know-how de falar, de trazer, por que eu estou falando isso aqui? Porque na época, a escritora ela se preocupou em entregar a mensagem, que ficou muito bem, por sinal. É um livro que recomendo, né? Se você quiser ter acesso a esse livro, deixe aqui nos comentários, que a gente vai te colocar em contato com a escritora. O foco dela foi entregar a mensagem, e foi muito bem entregue. E o nosso foco foi o quê? Fazer com que essa mensagem fosse impactada através de uma boa capa, impactada através de uma hierarquia de conteúdo, de uma visão textual, de uma edição textual que trouxesse a mensagem de maneira leve também, né? E aí, enquanto o escritor foca no que ele é bom de escrever a história, de escrever a sua mensagem, nós vamos construir todo um projeto editorial para que seu livro fique bom e nós vamos além, muito além disso. Nós vamos te dar dicas, insights, para você se posicionar, para você mostrar que você é escritor do livro XYZ, e aí quando você se posiciona, naturalmente as vendas eles acabam acontecendo de uma maneira mais leve, mais fluida, as pessoas começam a chegar até você, e por que não você aí está transformando vidas através de vendas e fazendo com que o seu livro alcance pessoas que você jamais imaginou, certo, Gisele? Exatamente, né? E onde a gente fala, né? O que acontece no dia seguinte de que o livro é publicado, né? Quando você começa assim a se posicionar, quando você começa a falar, quando você começa a fazer o conteúdo sobre o seu livro, né? Naturalmente acontece a mudança da percepção tanto do mercado quanto até dos seus colegas de profissão, das pessoas que te cercam, dos teus conhecidos e tudo mais. Então, existe essa questão da mudança, né? Que tudo isso partiu do quê? Partiu de você se posicionar não somente como um escritor do tipo, água com açúcar, assim, escrevi um livro, tá lá, né? E não, e realmente ser um escritor que se posiciona, que fala, que abre o seu caminho e que faz com que a mudança aconteça a partir do seu livro, né? E comece a colher os frutos desse livro, né? E aí a gente entra pro finalmente da nossa live, que é perguntar para você, né? E qual vai ser o próximo passo do seu legado? Você sabe qual é o próximo passo do seu legado? A mensagem que a gente deixa, assim, que a gente falou isso na live inteira, é você entender que o mundo ele não precisa de mais um livro. Ele não precisa de mais um livro qualquer. Ele precisa do seu posicionamento, da sua mensagem entregue, sim, apresentada com autoridade. Ele precisa que você publique, sim, o seu livro, mas principalmente que não fique somente no livro, que esse livro se transforme em alguma coisa maior, seja palestra, roda de conversa, uma provocação, um abrir de mente, mas principalmente um abrir de horizontes, né, Jeff? Exatamente, né? E aí quando você traz essa questão de que o mundo não precisa de mais um livro e que ele precisa da perspectiva apresentada com autoridade, quando você começa a se posicionar, quando você mostra para o mundo que você é um escritor, quando você vende seus livros e impacta vidas que você jamais imaginou que ia impactar, como muito bem colocado pela Gisele. A Gisele participou de um livro em coautoria e de repente, do nada, uma pessoa que ela nem conhecia falou, nossa,
a sua mensagem me fez entender que eu não era uma pessoa arrogante, uma pessoa soberba, uma pessoa mal amarga, como muito falava, né? Eu era uma pessoa, estava sendo apenas sincero, né? E aí, por que a sua virada de chave começa aqui? Você precisa de um contato. Você precisa ser intencional. Você precisa entender que se você tem uma história que pode sim transformar vida, que pode impactar vidas, você precisa de alguém que possa te ajudar nessa transformação.